Em alguns dos últimos episódios, nós desvendamos vários dos cases mais icônicos de gestão de marca e marketing de relacionamento. O case da Babalu, o case da Campari, só para falar alguns. E chegou a hora de conhecer um outro case icônico, né? O case Não Tem Preço da Mastercard. Eu até brinquei com a Sara, nossa convidada de hoje, que é um case que eu tenho contato há mais de 20 anos, porque faz parte da vida de quase todos de nós, e que nesse ano, inclusive, completa 25 anos de existência. Então imagina só uma campanha com esse tempo de duração, com essa consistência, e também com os resultados que com certeza gerou. Então, nesse episódio, nessa semana, a gente tem a honra de receber a Sara Bukewitz, vice-presidente de marketing e comunicação da empresa, para nos contar tudo sobre esse case tão relevante. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevistas divulgado toda terça às 7 da noite no YouTube da The For Sales Company, em mais de 10 plataformas de podcast simultaneamente, que levanta a tua régua trazendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas da área. Então, para começar, queria dar muito boas-vindas aqui para nossa convidada de honra, Sara. Como é que você está, Sara? Tudo bem? Olá, pessoal, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Luiz, Rodrigo, é um prazer fazer parte desse podcast, desse bate-papo. Prazer é todo nosso, Sara. Eu estou super entusiasmado aqui para conhecer esse case. Eu acho que se fosse fazer uns top 5 de cases de branding, de campanha publicitária, eu acho que esse com certeza entraria, né, Lewis? Certamente, certamente. E super curioso para também ouvir da Sara e conhecer sobre a carreira dela, as experiências dela, porque eu abri o LinkedIn dela aqui e falei, meu Deus do céu, que currículo invejável. Muito legal, muito legal. Bom, antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse podcast ele chega até vocês com oferecimento da For Sales, que é a empresa de Executive Search da The For Sales Company, especializada em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing. Inclusive, nesse ano, está com NPS acumulado de mais de 95%, ou seja, quase 100% dos clientes que fazem vaga com essa unidade, que são centenas ao longo do ano no Brasil, dão nota 9 ou 10 para se indicariam ou não a For Sales. Então, realmente uma referência no segmento de Executive Search. Se vocês não conhecem, clica no link na descrição. Agora sim, Sara, vamos para o que interessa. Para a gente começar o bate-papo aqui, eu queria te pedir para você contar um pouquinho melhor sobre você e sobre a Mastercard, para a gente ter um pano de fundo para o nosso bate-papo. Eu vou começar falando de mim, rapidamente. Eu trabalho na Mastercard já há quase 6 anos, vou fazer 6 anos em julho, na posição de vice-presidente de marketing e comunicações. E como eu gosto de contar o que eu faço, eu cuido da reputação de todos os stakeholders, de todos os públicos, menos o governo e associações. Então, o que isso quer dizer? Hoje eu cuido da relação de marketing B2B, entre as empresas, os nossos parceiros, toda a construção do marketing para consumidor e também comunicação, então comunicação interna e externa. Essas são as minhas lojinhas, as minhas casinhas dentro da Mastercard. O meu histórico, eu sou economista, então eu sou uma marqueteira que não fez publicidade, é uma economista que caiu no marketing, muito feliz hoje no marketing, mas eu não nasci no marketing, já quase 20 anos atrás, que eu me formei. Trabalhei na PepsiCo do Brasil, com todas as marcas, praticamente marcas locais. Trabalhei na Mondelez também, na época, com biscoitos. Fui para a PepsiCo, voltei para a PepsiCo Global, trabalhei em Purchase, lá no Headquarters em Nova York. Voltei para o Brasil, fui head de marketing e comunicações da ESPN, então aí mudei completamente, saí de bens de consumo, fui para entretenimento e mídia, para aprender um pouco do outro lado do balcão. Eu falo hoje, eu consigo negociar melhor as mídias porque eu sei o que acontece lá do outro lado. E depois de alguns anos na ESPN, eu fui muito feliz em fazer essa transição para a Mastercard, onde eu estou há mais de quase 6 anos. Eu sou casada, tenho um filho de 6 anos, que estava aqui
né? Quase nos atrapalhando antes de começar o podcast. Talvez ele apareça aqui no podcast. Eu já conto que ele existe para ninguém ficar surpreso. Tranquilo, Fantástico. tranquilo. E falando de Mastercard, né, que foi a sua pergunta também, a Mastercard é uma empresa super consolidada, né, que está aqui no Brasil. No Brasil há 23 anos. Hoje ela é líder de mercado em cartões de crédito, né, e débito também. Somos líderes nos últimos 5 anos, a gente fez uma jornada para liderança que foi muito importante, e uma empresa que hoje ela vai além de cartão. Ela é uma empresa de cartão, mas também é uma empresa de serviços, de tecnologia em meios de pagamento. Né? Depois eu posso contar um pouquinho mais de vocês. E a empresa que é dona do Não Tem Preço, né? Que há 25 anos a gente vem falando dessa campanha, mais que uma campanha, um posicionamento, né, que a gente vai falar bastante dele, mas é o posicionamento mais antigo e mais consistente de qualquer marca. Uma curiosidade. Acredito. Eu não, o time de redação, quando eu fui fazer a abertura do programa, eles não se arriscaram a afirmar isso, mas a gente estava num debate aqui no time de produção do podcast nisso. Estava assim, provavelmente seja, mas não temos certeza. Mas quando lançou a campanha, você já era um adolescente. A informação que a gente tem hoje é que é a mais antiga, né? Pode ser que apareça em outros arquivos alguma coisa mais antiga, mas a informação que nós temos até hoje é que essa é a campanha mais antiga, ainda atual. Totalmente. Não, e como é difícil, né? A manter essa integridade, né? Porque dá aquela vontade de dar um cavalinho de pau, de mudar, né? De criar alguma coisa nova. Então é admirável. Inclusive, uma das perguntas que eu vou fazer é exatamente sobre isso, né? Essa consistência, o poder da consistência, de você ter uma mensagem mais longeva. Que a gente tá num mundo hoje que a gente parece que mudar é melhor que ficar, né? Tem uma certa impressão que mudar é melhor do que continuar. Sim. Né? Uma pressão pelo novo, né? Exato. No nosso caso, a consistência ela foi super importante, não só, claro, para construir, né, essa relação de longo prazo com o consumidor, mas a gente conseguiu ser consistente porque nós fomos sempre nos atualizando, né? E essa atualização, ela não foi necessariamente uma atualização, né, de um tagline, né, de uma assinatura de marca, mas a atualização de como a gente se relacionava com o consumidor e com a sociedade, né? Então, nesses 25 anos, não é justo dizer que nada mudou. Muita coisa mudou, né? Inclusive, né, o próprio slogan mudou em alguns momentos. Então, né, há 25 anos atrás, né, a gente falava preço, 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 não tem preço. A sociedade ela era muito mais transacional, os bens valiam muito. Né? Era um momento de abertura de muitos mercados, que as pessoas começavam uma globalização, a vontade de viajar, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, as transações faziam muito sentido, né? Preço, 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 não tem preço. A gente começou a ver, né, junto com a sociedade, as coisas evoluírem para experiências. Então, a Mastercard, sim, também é uma das primeiras marcas, talvez a primeira que começou a trabalhar com experiência. Né? Então, a gente viu, os bens materiais são importantes, mas as verdadeiras experiências são as que importam e as que ficam. Né? Legal. E isso faz parte do Não Tem Preço. A gente continuou evoluindo, até que a gente chegou no momento que era o que não tem preço para você. Né? Colocando o consumidor, principalmente quando a gente começou a ver as mídias sociais aparecendo e que as marcas deixaram de ter monólogos, né? Porque a gente falava, era uma via de uma mão só, a marca falava e o consumidor ouvia. Com a entrada das redes sociais, a gente começou a ter diálogo. E aí a gente perguntou para os consumidores, o que não tem preço para você? Né? E aí depois disso, né, a gente começou a falar, faça o que não tem preço, sempre trazendo não tem preço, né, para uma ação. E hoje, era comece o que não tem preço antes. Então, comece, né, comece o que não tem preço e hoje o que não tem preço para você. Né, sempre evoluindo junto com a sociedade. Super interessante, né? Eu não me lembro, também não é minha área, o branding, né? Não é exatamente minha área de know-how, mas eu não me lembro de nenhuma empresa que tenha esse fio condutor tão claro, né? Onde você tem um mote principal e em volta deles vai trabalhando de diferentes óticas, perspectivas ao longo de décadas, né? E me parece algo bastante inteligente, né? Olhando como consumidor, porque eu particularmente, é uma das
campanhas que mais tem um recall para mim, sabe? De, não, já sei quem é. Começa a falar o slogan, o tagline. Você falou de não tem preço, eu já sei de quem que tá falando. Né? Mas é porque, Rodrigo, eu acho que a gente tem uma questão de onde partiu, né, esse insight. É uma verdade universal, as coisas que não têm preço, né? É uma verdade, é um insight que vale para todo mundo, vale para as coisas grandes, para as coisas pequenas. Então, essa universalidade e essa verdade foi o que nos diferenciou e fez com que realmente a gente pudesse ser consistente, evoluindo, mas sem deixar essa essência, porque é uma essência que é verdadeira. Ela não precisou, ela pode ser recontada, mas ela não precisa necessariamente mudar. Perfeito. Mas, eu queria só fazer uma curiosidade aqui, Rodrigo, de gestão junto com a Sara. Sara, naturalmente vocês têm que fazer marketing tanto B2B como B2C, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, talvez seja meio óbvia, mas justamente para direcionar ali a conversa. O teu cliente mesmo são os bancos, são as instituições financeiras, né? E uma vez que eu como cliente do banco, eu compro do banco, né? Eu estou comprando o cartão do banco, né? Por que é tão importante fazer o marketing B2C? Por que é importante impactar eu e o Rodrigo lá na ponta? Luiz, isso é uma ótima pergunta, que eu sempre falo, a gente não vende nenhum cartão de crédito, né? A Mastercard não emite cartão. Quem emite são os bancos, como você falou. Mas é muito importante, né, principalmente numa categoria com poucos competidores, é importante que a gente se diferencie de alguma forma. Né? Normalmente, os nossos clientes, os nossos consumidores têm mais do que um cartão na carteira. Né? Então, construir preferência, ela é muito importante. E a preferência, ela é construída, no nosso caso, a partir dessas relações humanas, a partir dessa conexão que nós temos com o consumidor. Então, por isso que é tão importante, né? É um mercado de poucos competidores e que o consumidor tem os 2 cartões, na maioria das vezes, e aí a gente quer que a gente seja escolhido. Para ser escolhido, a marca precisa ser forte, ter benefícios fortes, ter uma campanha e ter essa conexão. Por isso é tão importante, apesar de ser uma empresa de receita B2B, né, o dia a dia é feito pelo consumidor. Uhum. Né? Perfeito. Interessante, ótimo. E lá atrás, né, quando a campanha começou, quais eram os objetivos e as metas da empresa com esse projeto, né? Só para a gente traçar um ponto, fazer uma linha do tempo aqui, e aí aprofundando na parte mais técnica do case. Essa é uma pergunta difícil, porque obviamente eu não estava lá no dia do briefing. Mas eu posso imaginar. E primeiro, é interessante, porque assim, essa ideia não apareceu assim, me traga uma ideia que faça. Existe uma criativa, a Joyce Queen, o nome dela, ela é da Macan, da W Macan, e ela veio com essa ideia, tá? Então não foi uma coisa que foi pedida, mas foi algo natural, que foi né, que partiu de uma criação, de uma criativa, que é um gênio da criação, e que trouxe isso. Mas de onde vem a necessidade de ter um posicionamento? Vem dessa diferenciação que eu falei para vocês, né? Então, o grande objetivo é se diferenciar. Nós somos uma empresa de franquia, né? No final, nós somos uma franquia. Né? E é importante que a franquia tenha valor para os seus clientes e para os seus consumidores. Então, o maior objetivo é como que a gente consegue, a partir que a marca seja forte, para construir valor para os meus clientes. E esse valor, ele vem, eu acredito, muito pela diferenciação. E a diferenciação numa categoria que a gente pode chamar de quase uma commodity, né? Porque no final os benefícios eles se igualam um pouco, a gente tem um diferencial ou outro, mas numa categoria em que ela poderia ser uma commodity, um diferencial de marca, ele faz muito sentido para o negócio. Então, eu diria que se eu estivesse escrevendo há 25 anos atrás aquele briefing, o meu pedido seria como que a gente pode se diferenciar de uma forma relevante que se conecte emocionalmente com o nosso consumidor. Muito interessante. E é muito, o mais curioso disso tudo, Sara e Lius, é o fato de que essa postura é bastante atípica quando você tem um segmento concentrado e com característica de commodity, né? É muito atípico a empresa investir
nessa diferenciação? Porque não é tão tangível a quantidade de resultado que você consegue gerar em cima dessa diferenciação, uma vez que a percepção é de commodity. Aí vem minha pergunta. Quais os principais resultados que vocês percebem que vocês conseguem ter como empresa, Sara, quando vocês olham para os concorrentes? Que, sem juízo de valor, né, mas são empresas que não conseguiram nem de perto emplacar uma proposta tão contundente, tão forte de marketing, né? Quais os ganhos que vocês percebem na prática, assim? Realmente é difícil de mensurar, né? Principalmente quando a gente fala de um posicionamento e não uma campanha. Acho que esse é o passo número 1. Mas existem alguns indicativos, né? Para mim, um indicativo importante é a quantidade de contratos que a gente assina com os nossos clientes pela nossa diferenciação e pela nossa força de marca, né? Muita fintech, por exemplo, as novas fintechs, elas vão até a gente e falam assim, eu quero a Mastercard, porque é uma marca conhecida, é uma marca forte. Então, para mim, esse é um indicativo maravilhoso. Cliente feliz e querendo que a gente continue ou assinando novos contratos por causa da marca. Um outro é, né, ter relevância de mercado. Então, market share, né? De novo, como eu te falei, as pessoas têm os 2 cartões, ou os 3, ou os 4 cartões na carteira. Ela escolher a gente é um indicativo também muito, muito poderoso de marca, como a gente mede. Outras formas de medir, Rodrigo, também a gente usa metodologias internas de análise de saúde de marca. Então, todo trimestre, a gente faz essa fotografia, essa análise de como está a marca, como as pessoas estão vendo, qual a relação dela com o consumidor, com o contexto, quão forte está versus a concorrência, versus outros players, versus outras marcas de outras categorias. Então, isso também é importante sempre analisar. E, assim, na última instância, a gente consegue também analisar o impacto em transações, né? Porque depende muito, a gente pode falar, né, de um grande posicionamento que é priceless, né, que não tem preço, mas também estou falando de campanhas do dia a dia, né, ou ações do dia a dia para comunicar um benefício, e aí eu vou medir o quanto as pessoas lembram desse benefício, ou uma promoção, por exemplo, para levar os consumidores para a UEFA, que é um dos grandes patrocínios que a gente tem, eu consigo analisar o quanto você está impactando nas transações, né, o quanto você está fazendo com que o consumidor use mais o cartão. Então, o medir, ele varia muito, né? De acordo com o objetivo da campanha, de acordo com o tempo, de acordo com o tipo de campanha, mas sempre tem, né? A gente sempre encontra uma forma de provar que vale a pena continuar investindo em marca. E vale, né? Perfeito. Você falou da UEFA, Sara. Como é que é o processo para vocês de identificação de quais mídias vocês vão, ou quais produtos que vocês vão se associar, né, com mídia? Como que é esse processo de vocês? A gente tem uma estratégia baseada em paixões, né? Então, a gente fez um mapeamento que existem 10 grandes paixões. Arte, esporte, jogos, gastronomia, turismo, compras. Então, existem saúde e bem-estar, existem algumas paixões. Tá? Então, a gente trabalha por paixões, por foco em paixões. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente foca em 3 paixões: entretenimento e música, né? Então, por exemplo, a gente acabou de patrocinar o Noites Cariocas, né, no Rio de Janeiro. A gente trabalha gastronomia, também é uma grande paixão, a gente tem o nosso próprio restaurante aqui, além de outros benefícios, e dentro de esporte, é onde a gente tem um pouco mais né, acaba fazendo algumas análises adicionais, tá? E nós identificamos em esportes grandes paixões também, obviamente futebol é uma grande paixão, mundial, né, não só o brasileiro, mas mundial ainda, o futebol ainda é relevante, ainda é uma grande paixão. Então, nossa decisão dentro dessa grande paixão, quais são as grandes ligas ou os grandes patrocínios, né, que a gente quer se associar. E aí, Lewis, é importante, né, pensando numa marca global, como é que você faz isso com impacto global? Então, nós temos globalmente a UEFA, aqui na América Latina nós temos a Libertadores e Copa América masculina e feminina, e no Brasil a gente tem CBF. Então, a gente tem todos os grandes nomes de futebol. E agora a gente tem ampliado também, né? De novo, sempre pensando no consumidor, o consumidor é sempre o nosso centro.
As paixões foram evoluindo e uma nova paixão nossa, dos consumidores, são os games. Então, aqui no Brasil, mundialmente, então a gente entendeu, games é importante, além de gerar muitos bilhões, né? E para novos consumidores, né? E para novos consumidores, muitos bilhões transacionados e uma grande paixão. Então agora a gente começou também a ter uma estratégia muito forte de games. Globalmente, a gente patrocina o League of Legends, e aqui no Brasil a gente patrocina o CBLOL, que é a Liga Brasileira de League of Legends. Então, respondendo essa pergunta, a gente sempre parte do consumidor. E como que a gente se conecta emocionalmente? Quais são as suas paixões? E como a gente pode, né, como a Mastercard pode endereçar essas paixões e trazer a paixão mais perto do consumidor? Então, levá-lo para a UEFA, fazendo experiências, sempre muito voltado, obviamente, é importante ter exposição de marca, né, que isso faz com que a gente seja lembrado, mas também é muito importante trazer experiência. Então, vou te contar, por exemplo, na Libertadores, ou na Copa América, a gente tinha os mascotes, então a gente levava os consumidores, as crianças, para entrar em campo com a seleção. Isso é uma experiência que ninguém esquece. Uhum. Né? Então vai eu além levaria do os adultos, que são quem usa o cartão de crédito. Eu super andaria de mão dada aqui com o mascotinho. Pô, total. Me leva para o final da Champions que eu vou. Não acho muito justo. A gente que usa o cartão de crédito, as crianças que vão. E então, essa estratégia de patrocínio, mas com o que tem a ver com a gente, né? Que se conecta de novo com a essência do que não tem preço. Sim. Não, mas eu achei genial esse fatiamento, né? Quando você olha qualitativamente, eu ia perguntar para você de Copa do Mundo, né? Porque Copa do Mundo é o maior evento mundial de futebol, mas quando você olha para quem é um amante de futebol mesmo, em especial olhar para o Brasil, o brasileiro que gosta de ver futebol, que vê futebol, sempre está olhando para a Libertadores e sempre está olhando para a Champions, porque são os campeonatos aspiracionais, assim. Os campeonatos nacionais, legal, bacana, ganhei, ótimo. O cara ganhou Libertadores, o cara ganhou Champions, é outra coisa, é outro movimento. E aí são os super apaixonados. E aí a gente tem seleção para capturar aquele torcedor que quer realmente se divertir, é o entretenimento. Né? A seleção brasileira está quase ali na linha de entretenimento. Tem o cara que gosta de futebol, o consumidor que gosta de futebol, a consumidora, mas aí o entretenimento está mais na seleção. Que é quando todo mundo para poder ver e participar. Vocês podiam dar uma conversada com a CBF pra gente colocar o Guardiola, né? Algum técnico específico aí pra... Peraí que eu vou ligar lá pro pessoal. Olha, liga quem vocês querem? Liga pro Guardiola. Liga pro Guardiola. Tá, obrigado. Olha que a gente faz coisas que não tem preço, hein? Pois olha aí. Ia ser a prova viva aqui do case, hein? Que fantástico, legal. E eu queria aprofundar um pouquinho, Sara, nessa parte de dicas, porque para mim ficou claro esse contexto do case, né? Acho que aonde ele surge, né? Ele praticamente, pensando agora retrospectivamente, 25 anos atrás era 1998, né? Então ele surge muito naquele momento de virada de século, em que você tem essa ascensão da experiência, né? Você para de ter a proposta do consumo e você tem a proposta do valor, né? Não do preço, do valor, né? Então acho que foi muito feliz ali o timing, né? E isso de fato ganhou força nessas últimas décadas, né? Essa questão da experiência, né? E inclusive tem até uma pesquisa bem curiosa que a gente estuda muito sobre recrutamento, seleção, comportamento humano, que estão relacionados, e tem uma pesquisa que eu acho que dita um pouco desse tom, que ela fala que a nova geração está com um índice baixíssimo de pessoas interessadas em ocupar cargo de liderança, né? Olha que curioso. Quer dizer, é uma aspiração que na nossa geração é muito forte, né? Ascensão profissional, liberdade financeira. Você vê que a geração nova ela tem uma abordagem muito mais de lifestyle, né? Se pensar. Então acho que tem uma certa encaixe aí de timing aí, quase antropológico, né? E eu também entendi esse fatiamento, né, que você falou de 10 paixões, aí entregar essa presença de marca, essa experiência, e aí com isso construir essa relação, né, que é o que você trouxe ali no começo, e essa relação criar preferência de uso, e aí isso impactar em market share, impactar em geração de receita e fazer a roda girar, né? Então, eu acho que isso, em termos de case, tá bastante delimitado.
Eu queria aproveitar e pegar dicas, né? Entender as iniciativas de comunicação que mais deram certo, os canais. Então vamos começar aqui por algumas dicas simples, né? Quais seriam aí as principais dicas que você daria para quem está querendo criar uma campanha de marketing tão exitosa? Tão exitosa é difícil, né? Acho que... Mas assim, uma campanha de marketing exitosa, né? É que chegou num ponto que é quase impossível equiparar, né? Muita pretensão, Copia, né? mas não faz igual. Não, é difícil dar dica, né? Porque a gente, de novo, não foi eu que criei, mas eu sou muito feliz em poder dar vida a esse posicionamento. Mas tem algumas coisas que Rodrigo, eu gosto de fazer e costumo fazer. Então, assim, eu acho que vai mais por gestão do que necessariamente dica técnica, tá? Que acho que é isso que vai fazer a diferença. Vamos lembrar, quando eu falei do case, que isso veio de uma ideia de um criativo. Então, para mim, a dica número 1 vamos deixar os criativos criarem. A gente também gosta de criar. Eu adoro criar, tenho ideias geniais, mas a deles são muito mais geniais que a minha, pode ter certeza. Então, acho que uma das coisas é confiar no papel de cada um, né? E deixar os criativos criarem e fazer isso de uma forma super colaborativa. Tá? Então, para mim, essa é uma das dicas. Né? A marca Mastercard, ela tem essa consistência, porque também a gente vem trabalhando, né, no nosso caso é com a Macan, 25 anos, eles vêm junto com a gente, então eles garantem essa consistência. Então, o trabalho colaborativo com os parceiros, para mim, ele é fundamental. A gente não sabe nada sozinho, não consegue fazer nada sozinho. Então, é deixar cada um adicionar o que tem de melhor, dentro do processo criativo, do processo de planejamento, enfim, de todo o processo de criação de uma campanha. Uma outra dica que eu vejo que foi um fator de sucesso é o olhar para fora, né? O olhar para a sociedade, o olhar para o consumidor. Tá? Isso de uma forma muito séria. Né? E eu não estou falando necessariamente de grandes pesquisas antropológicas, de estudos, isso também a gente faz e que é muito importante. Mas o meu olhar para fora, da minha equipe, da forma como a gente vê, é um olhar de viver um pouco mais a sociedade, sabe? Realmente sair e assistir, ir para a rua, ver uma exposição, trazer outras, né? Falar com as pessoas, ter um time diverso, tudo isso faz muita diferença na hora de tomar decisões de marca, eu acho, pelo menos, tá? Então, eu acredito muito no olhar para fora da sociedade e do contexto, né? A gente não pode ficar lá no nosso escritório, na nossa bolha, ela é uma delícia, muito confortável, mas sair dela é o que faz com que a gente tenha insights tão verdadeiros e ações que realmente se conectam ao consumidor. Né? E o terceiro para mim então, pessoas e contexto. Né? O nosso CMO, ele fala que tem hora de... Eu vou falar em inglês, depois eu falo no português, assim, it's time to sell, there's time to sell e time to serve. Então, tem hora que a nossa hora é de servir, e tem hora que a nossa hora é de vender. E a gente precisa entender muito bem que hora fazer isso. Né? Então, por exemplo, no momento que a gente tinha de pandemia, era a nossa hora de servir. Então, é o momento de falar. A gente fez na época um case que eu sou apaixonada, que é o Faça Parte, comércio que não tem preço. Então, a gente começou com uma meta de doar 2 milhões de pratos de comida, e até o final da pandemia, nós doamos 25 milhões de pratos de comida. Então, literalmente, gente, a gente tirou dinheiro de mídia e comprou prato de comida e doou. É tempo de servir. É tempo de servir. Né? Então, isso o que significa? Olhar para fora, contexto. Agora está mais time to... Agora está... Né, a gente serviu, continua servindo, agora a gente está no momento mais de vender. Então, o que a gente está olhando? Como é que eu comunico o débito? Como é que eu falo dos benefícios? Pensando no momento econômico que a gente está. Então, como é que eu mostro para o consumidor que ele, usando o cartão, ou de crédito ou débito, ele pode ter desconto, ele pode esticar o dinheiro dele? Tá? Então, para mim, isso é contexto, né? Vai além da pesquisa ou da estratégia, mas é realmente fazer essa conexão com o olhar para fora. Para mim, essas sempre são as 2 ou 3 dicas, né? Colaborativo, né? Dar espaço para todo mundo criar, para as pessoas construírem os planos e as criações junto e tirar o melhor de cada um. Né? Eu brinquei da criação, eles são criativos, vão tirar a criação deles, a gente é bom de estratégia, então junta todo mundo e faz o melhor.
E o segundo é o olhar para fora, consumidor e contexto da sociedade. Para mim, essas seriam as maiores dicas. Sara, você mencionou um tempo atrás, né, de que também é um momento do marketing de conversar com o consumidor, né, de a marca falar, mas também de o consumidor também falar por meio das redes sociais. Mas isso também gera um puta desafio, né, porque são muitas vozes, né, e vozes diferentes, especialmente o negócio de vocês têm provavelmente diversas personas, né, dentro dos clusters aí de consumidores de vocês, né? Como é que vocês organizam isso? Diversas, não todas, né? Exato. Tirando só quem usa dinheiro vivo até hoje. Só quem mora em Marte. Alguém que eventualmente mora em Marte, que eu não conheço. ou trabalha no escambo ainda. Bom, mas a minha pergunta é, como é que vocês organizam isso para escutar todo mundo? Porque ao passo que você se abre para ouvir, você também tem que organizar isso, né? A pessoa quer de fato ser ouvida, não só falar, né? Eu acho que como a gente acaba definindo algumas prioridades, né? Não vai dá para ouvir todo mundo, mas não dá necessariamente. A gente precisa encontrar qual é uma verdade que vai ter ressonância com mais pessoas para aquela proposta ou para aquela campanha. Eu acho que esse é quase o segredo, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Quando a gente fala de débito, né? A gente tem uma campanha de débito, ela fala mais com o público mais jovem, né? E aí ela fala com o público mais jovem, que ainda não entrou no cartão, né? Que é a primeira conta, que está começando a aprender a usar, que usa outros meios já de pagamento. Então, eu quero trazer esse jovem para o nosso meio de pagamento. E então eu falo de uma forma mais descontraída, uso futebol, uso, né, alguns outros meios. Agora, a gente também segmenta pela alta renda, né? Então, Mastercard Black, que é uma marca super forte, super conhecida. Aqui eu tenho foco no cliente de alta renda, entendo o que ele gosta de benefício, como eu me comunico com ele. Então, a gente fala com todo mundo, mas o nosso portfólio, ele até que é bem segmentadinho, né? A gente tem tem poucas versões dos nossos produtos, né? Então tem o débito e o pré-pago, que é essa porta de entrada, e depois a gente tem o Standard, o Gold, Platinum e Black. Né? Se for pensar numa marca do tamanho da Mastercard para o consumidor, é um portfólio simples. Então, isso facilita essa segmentação. Perfeito, legal. E quais foram as iniciativas de marketing, de relacionamento que vocês têm na ponta do lápis que mais geram resultado para o negócio como um todo? Para a gente entender um pouco de como que tudo isso se conecta com girar a roda do negócio, né? Acho que é uma boa pergunta. Acho que a gente tem hoje, aí falando de relacionamento mesmo, assim, né, quase CRM raiz, CRM raiz, nós temos hoje uma base grande, não posso falar um número, mas de milhões de consumidores que a gente se conecta com eles quase que diariamente, semanalmente, e aí usando muita inteligência, tá? O CRM hoje é um CRM, uma ferramenta que pode ser muito inteligente, muito eficiente, né? Se a gente consegue, e nós temos bastante ferramenta para segmentar, customizar e ter essa mensagem de uma forma mais assertiva. Então, para mim, para o consumidor, o maior relacionamento, ele vem a partir realmente de hoje, né? Acho que as coisas evoluíram muito. Hoje, utilizar os dados internos, externos, os dados que a gente tem, para entregar uma mensagem que seja cada vez mais personalizada e customizada e contextualizada. Então, se você comprou uma passagem para ir em algum lugar, eu quero te mandar um e-mail falando, você sabia que você tem um seguro? Né? Eu estou dando um exemplo. Para mim, essa é a forma de se relacionar com o consumidor de uma forma com escala. Nós temos outras formas, que é a forma que hoje tem menos escala, mas que tem um potencial altíssimo, que são as experiências. Então, a gente tem nossa plataforma, que é o priceless.com, a gente tem centenas de experiências que o consumidor pode, desde experiências virtuais, como experiências que são feitas hoje no mundo real, no nosso mundo, que o consumidor pode viver experiências. E aí eu não posso deixar de falar dos meus clientes, né, dos nossos clientes da Mastercard. A Mastercard, vamos voltar, é uma empresa B2B. Aí aqui, relacionamento também tem um fator muito importante, né? E a forma da gente se relacionar
É da mesma forma do não tem preço. Então, a linha do não tem preço, ela vai para o consumidor, mas ela vai para o nosso cliente. Então, as nossas ações de relacionamento, elas são sempre também baseadas em paixões. Então, levar os nossos clientes para a UEFA, fazer experiências incríveis. Há um mês atrás, nós fizemos um pocket show do Gilberto Gil para 200 pessoas, a maioria clientes. Então, isso não tem preço. Uhum. Oh, com certeza não. Então, Fantástico. o relacionamento é feito também dentro desse guarda-chuva, Quer dizer, mas até obviamente tem adaptando preço, a mas é bem mensagem caro. Desculpa. Não tem preço para quem vive. Exato. A lembrança não tem preço. Total. Não tem preço para quem viveu na faixa. Definitivamente. Isso é uma boa forma de fazer relacionamento. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, porque... Sara, eu ia perguntar justamente disso, né? Com as fintechs, né? Especialmente, com as fintechs, né? Se abriram diferentes novas oportunidades de clientes para vocês, né? Como é que isso mudou o segmento? O que despertou no segmento de vocês? Porque, enfim, era um segmento muito parado, né? Você tinha lá alguns bancos, beleza. Aí começou a aparecer um monte de fintech, cada um com seu cartão de crédito, e outras instituições vieram com cartão de crédito. Certamente abriu um mar de possibilidades para vocês grande, né? Como é que vocês tiveram que se organizar ali para poder atrair, né, e competir dentro desses novos clientes? Essa foi, sem dúvida, uma das maiores transformações que aconteceram no mercado nos últimos 10, 5 anos, a entrada das fintechs. E a Mastercard foi muito feliz desde o início em abraçar essas fintechs e correr alguns riscos e apostar no segmento de fintechs, tá? Hoje nós somos líder absoluto nas fintechs, então as maiores fintechs, vou nomear Nubank, C6, Banco Inter, todos eles, né, têm o cartão preferencial Mastercard, exclusivo, inclusive, Mastercard. Isso deu-se porque a gente já estava, posso dizer que a gente foi, de verdade, mais aberto à mudança. Isso faz parte da nossa cultura, estar aberto à inovação, à mudança e assumir alguns riscos juntos, né? Há 10 anos atrás, ninguém sabia que o Nubank poderia se tornar um Nubank, né? Um C6, o que é hoje, bancos de alta expressão. E a Mastercard, ela acreditou e teve que se adaptar também, né? Teve que ser mais ágil, teve que ter mais flexibilidade e entender novos modelos de negócio. Além de incluir serviços, né? Porque, de novo, a gente faz, como eu falei para vocês, a gente tem o nosso negócio principal, que é cartões, mas você imagina a quantidade de dados né, e de informações que estão nesses trilhos. Tudo isso organizado viram soluções e serviços que a gente oferece para os nossos clientes, ou mesmo outras coisas que os clientes precisam. Então, tem a nossa tecnologia, mas eles precisam de novas camadas de segurança, né? Então, nós temos produtos de cibersegurança, ou eles estão começando a trabalhar com cripto. Então, agora a gente tem também produtos para que eles tenham modelo de cripto que funcione bem né, no seu ecossistema. Então, também isso fez com que, né, uma evolução constante fez com que a gente também pudesse atender melhor esses clientes. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 5 anos, a Mastercard investiu globalmente mais de 5 bilhões de dólares em aquisições. A gente adquiriu quase 20 empresas de serviços de meio de pagamento. Então, de AI, de blockchain, de cibersegurança, tá? De identidade digital. Tudo isso para fortalecer o nosso ecossistema e oferecer tudo isso para os nossos clientes, se adaptando a essa nova realidade. Interessante mesmo. E eu, por trás desse case, tem algumas informações interessantes aqui, né? Mais no campo da suposição, mas quando você falou ali que vocês têm o mesmo fornecedor de agência de publicidade por 25 anos, talvez mais, como recrutador, né, a gente é pago para se atentar a esses detalhes, né, de história de vida, de história. A gente é pago para ler histórias, né, interpretar e destrinchar histórias no final do dia. E me parece que um indício de que vocês têm como DNA essa cultura de consistência, né? Não sei se eu supus errado, porque não é muito comum, né? Você ter 25 anos o mesmo fornecedor, né? Provavelmente vocês são o maior cliente deles, ou o cliente mais antigo deles dessa empresa, né? Então, assim, sim, tem uma cultura de consistência, mas, acima de tudo, uma cultura de relacionamento. Esse o relacionamento é o coração da Mastercard.
Então, a gente valoriza muito relacionamento com os fornecedores, com os clientes, com os nossos consumidores, entre nós. Então, é uma empresa de muito relacionamento. Isso reflete, né, em todas as ações, naturalmente reflete em todas as ações. Então, eu diria mais relacionamento do que consistência. Entendi. E certamente exige uma troca muito constante, de fato, né? Porque assim como você está há 5 anos na Mastercard e pegou o bastão de manter, né, essa campanha viva, certamente do lado do fornecedor de vocês isso também acontece, né? Então, é um desafio de perpetuação para ambos os lados, né? Fantástico. Muito bacana, Sara. Olha, adorei o papo. Acho que finalmente, né, consegui conhecer o case por dentro, né? Eu acho, como eu falei, né, sempre tive uma curiosidade de entender essas nuances, a estratégia por trás, como que isso cascateia no ecossistema de marketing e de fato foi uma aula aqui, né, Lewis, de Sim. estratégia de marketing, né? Esse desdobramento nas 10 paixões, enfim, achei muito interessante a sistematização de algo tão subjetivo, né, que é o branding, a experiência da marca, né? Perfeito. É muito interessante mesmo. Então, queria te agradecer demais, Sara, e te passar a palavra para você fazer aqui o fechamento do nosso programa de hoje, né, nosso episódio de hoje. Olha, eu agradeço o convite, foi realmente um prazer bater esse papo com vocês. Vocês viram que eu falo com muita paixão, né? Porque é uma marca apaixonante, uma empresa apaixonante, um case apaixonante que merece ser cuidado e merece ter essa consistência. Então, eu fecho, acho que falando sobre isso, sobre o poder da consistência, né? A gente que tem tantos, né, marqueteiros que ouvem o programa e é tão natural e é sedutor mudar, né? É sedutor colocar sua marca. E o que eu posso dizer é que também é muito bom ter a consistência, mas deixar, eu sinto que eu tenho deixado a minha marca e a minha equipe no que a gente faz, mas dentro de um lugar que faz sentido para a marca. Então, assim, sim, é legal ter consistência, sim, é legal, e é possível, dentro da consistência, continuar se conectando com o consumidor de uma forma profunda. Excelente resumo, né? Acho que fantástico. É o cerne do case, de fato, né? Consistência e conexão ao longo do tempo, né? Mantendo a essência, mantendo uma mensagem sintética e clara, né? Muito legal, Sara. Muito obrigado mais uma vez, né? Chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar. Se você gostou do episódio, curta, compartilhe. Se inscreva no canal da The Force Sales Company no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida para toda terça às 7 da noite. Você conhecer os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço a todos e todas e até lá.